A palavra escrita era muito importante porque, você sabe, você tinha todos aqueles livros, a Bíblia, os diferentes evangelhos e outras coisas com as quais as pessoas estavam bastante familiarizadas. E se tudo o que lhe ensinaram sobre Jesus fosse apenas parte da história e o resto fosse deliberadamente ocultado? No interior de antigos mosteiros etíopes, guardada durante séculos, existe uma versão da Bíblia que a maior parte do mundo nunca viu. Não editada, não reduzida, não filtrada por concílios e impérios. E agora o cineasta Mel Gibson, conhecido por desafiar limites, está adentrando esse território proibido. Mas desta vez é diferente. O que ele afirma ter descoberto não é apenas mais uma interpretação. É uma dimensão completamente diferente de Jesus. Uma versão moldada por textos como o livro de Enoque, onde seres celestiais, observadores e batalhas cósmicas não são metáforas. São a realidade. Uma versão onde Jesus não é apenas um mestre ou salvador, mas algo muito mais misterioso, muito mais poderoso e muito mais perturbador. E aqui está a parte que ninguém quer admitir. Se esta versão for real, significa que algo foi removido, algo importante. Por mais de 1700 anos, instituições poderosas controlaram o que você podia ler e o que você jamais deveria questionar. Então, agora a questão não é se esse lado oculto existe, mas por que ele foi ocultado em primeiro lugar. Antes de revelarmos completamente o que eles enterraram, curta e inscreva-se, porque a igreja nunca te ensinou isso. O cineasta que foi para outro lugar. Em 2004, Mel Gibson fez algo que Hollywood não perdoa. Ele se recusou a seguir as regras. A Paixão de Cristo não era apenas um filme. Era uma onda de choque filmada em aramaico, latim e hebraico. Sem concessões, sem suavização, sem qualquer tentativa de torná-la confortável. O que o público viu não foi uma versão polida e distante de Jesus. Era cru, brutal, quase insuportável. A flagelação, a coroa de espinhos, a marcha lenta e desesperada em direção ao Calvário. Os críticos a consideraram excessiva, mas milhões não conseguiam desviar o olhar. Com um orçamento relativamente modesto, arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se um dos filmes para maiores de 18 anos de maior sucesso da história. Mas para Gibson, esse não foi o fim. Foi o começo. Porque por mais de 20 anos, ele esteve obcecado com o que vem depois. Não a crucificação, mas o que aconteceu depois da parte que ninguém jamais mostrou por completo. Agora, esse projeto tem um nome: A Ressurreição de Cristo. Em 2 partes. Uma produção gigantesca filmada nos históricos estúdios Cinitar, em Roma. O lançamento mundial já está em andamento, mas é aqui que a história deixa de ser familiar. Gibson deixou isso claro. Esta não será uma história tradicional. Não será uma ressurreição simples. Não será uma narrativa linear. Em suas próprias palavras, a história não simplesmente continua. Ela se fragmenta através do tempo, através de reinos. Ele diz que começa antes da ressurreição, com a queda dos anjos. E para mostrar isso, você não fica na terra. Você vai para outro lugar, um lugar mais sombrio, um lugar onde nenhum filme ocidental ousou levar a história antes. Você tem que ir para o inferno. Isso não era uma metáfora. Esse era o plano dele. Em entrevistas, ele descreveu um segundo roteiro, algo muito mais experimental, quase desorientador, uma descida a outros reinos. Uma visão de Cristo se movendo através de dimensões, confrontando os seres caídos, testemunhando eventos que soam menos como teologia e mais como algo antigo. Porque é isso que torna tudo diferente. Essa jornada pelos céus, pelas trevas, pelo domínio dos anjos caídos, já estava escrita. Não em Roma, não no Ocidente, mas em mosteiros isolados escavados nas montanhas da Etiópia, onde monges preservaram textos que o resto do mundo jamais canonizou. Textos que descrevem uma versão dos acontecimentos muito mais cósmica, muito mais perturbadora do que qualquer coisa que a maioria das pessoas já ouviu. E agora essas mesmas ideias estão prestes a colidir com um dos maiores filmes já feitos. Mas antes de chegarmos a esses monges, você precisa ver a prova irrefutável.
a prova irrefutável que eles enterraram. O livro de Enoque foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em 300 antes de Cristo. Durante a maior parte da história ocidental, ninguém deveria lê-lo. Mas monges etíopes o preservaram, e escondida em suas páginas, encontra-se a descrição de uma figura divina tão específica, tão precisa em sua imagética, que não pode ser coincidência. O capítulo 46 de Enoque descreve uma figura com a cabeça branca como a lã, o rosto repleto de graça, cercada por rios de fogo em um tribunal celestial. Anjos caem de joelhos. Os ímpios são condenados. No centro, ergue-se um ser de luz flamejante, proferindo julgamento sobre toda a criação. Ele é chamado de Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo. Agora, observe Apocalipse 114, escrito por João de Patmos por volta de 95 d.C., séculos depois. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido, refinado em uma fornalha. Ambos falam de uma voz como águas caudalosas, como um trovão retumbante. Ambos descrevem uma espada de julgamento autoritário. Ambos retratam olhos de fogo e um rosto resplandecente com uma luz insuportável e avassaladora. A linguagem é precisa demais para ser acidental. As imagens são específicas demais para serem coincidência. O que aparece em Apocalipse pode não ser uma visão nova, mas sim o eco de algo muito mais antigo, cuja origem alguém não queria que você rastreasse. O Dr. George Nicholsburg passou décadas na Universidade de Iowa produzindo o comentário definitivo em inglês sobre o primeiro livro de Enoque. Quando colocou os dois textos lado a lado, disse que os paralelos eram inegáveis. Ele argumentou que o autor do Apocalipse estava se baseando diretamente na tradição de Enoque, não inventando algo novo, mas ecoando uma visão que já era antiga na época em que João escreveu uma única palavra. E veja só, a Epístola de Judas, que você encontra na sua Bíblia agora mesmo, cita diretamente o livro de Enoque nos versículos 14 e 15, quase palavra por palavra. Judas trata Enoque como profecia autorizada, digna de estar ao lado da Torá e dos escritos dos profetas. Os primeiros pais da igreja, como Tatulon e Irineu, citaram-no livremente e o consideraram uma revelação genuína. Estudiosos que se debruçaram sobre o período do Segundo Templo confirmam que o livro de Enoque era amplamente lido, não obscuro nem marginal, estando intrinsecamente ligado ao próprio mundo religioso em que o Novo Testamento nasceu. Os autores do Novo Testamento conheciam Enoque, citavam Enoque, tratavam Enoque como escritura sagrada. E então, 3 séculos depois, homens poderosos decidiram: vocês não tinham mais permissão para lê-lo. Em 363 d.C., o concílio de Leodícia o rejeitou formalmente. Cópias foram destruídas. O texto foi considerado perigoso. Perigoso demais para os crentes comuns. Essa era a posição oficial. Mas eles não conseguiram todas as cópias, nem de perto. E o que sobreviveu nessas cópias vai muito além de uma descrição física de Cristo. Reescreve toda a história de quem ele era e o que ele realmente veio fazer. É exatamente por isso que o que Gibson está construindo em Roma agora não se parece com nenhuma história de ressurreição já filmada. Agora, é aqui que você precisa entender como esses textos sobreviveram. Porque a resposta realmente vai te surpreender. Os monges que salvaram tudo. A Igreja Ortodoxa Etíope remonta ao século IV, sob o reinado do rei Azana de Aksum, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas da Terra. Mais antigas que a cristianização da maior parte da Europa, suas escrituras foram preservadas em gaélico, uma antiga língua sagrada que se tornou uma tradição literária cristã antes mesmo de o latim ou o grego dominarem a fé. Quando a expansão islâmica varreu o norte da África no século VII, a Etiópia tornou-se uma ilha cristã, isolada, cercada, afastada da política mediterrânea por desertos e territórios hostis. Isolada dos concílios, isolada dos decretos, isolada das queimas de livros. Esse isolamento salvou tudo.
O cristianismo etíope jamais participou dos expurgos teológicos que remodelaram a fé em todos os outros lugares. Nas alturas das montanhas Tigray, em mosteiros esculpidos em penhascos íngremes, acessíveis apenas por cordas e com as próprias mãos, os monges continuavam copiando. Geração após geração, século após século, sentados em salas escuras iluminadas por lamparinas a óleo, misturavam tinta de minerais e plantas, preparavam pergaminho com peles de animais. Cada manuscrito levava meses, alguns anos. O trabalho curvava suas costas e prejudicava sua visão. As mãos apertavam as penas de junco, moldando cada caractere da antiga escrita Gu com meticuloso cuidado. Eles o fizeram mesmo assim porque acreditavam que estavam preservando revelação divina, não livros proibidos, não ideias perigosas. A verdade exatamente como sempre a conheceram. A prova do que salvaram é impressionante. Os evangelhos de Gara, datados por radiografia por uma equipe da Universidade de Oxford entre 330 e 660 d.C., estão entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que se sabe existirem no mundo. Jacques Mercier, o historiador de arte francês que ajudou a chamar a atenção internacional para esses manuscritos, descreveu vê-los pela primeira vez como um choque físico. Iluminuras coloridas da vida de Cristo, preservadas em condições surpreendentes por mais de 1500 anos dentro de um remoto mosteiro nas montanhas, completamente desconhecido do mundo ocidental. E tem mais. A Bíblia etíope contém até 88 livros. Compare isso com os 66 da Bíblia protestante ou os 73 da versão católica. Não se trata de uma pequena variação. Não é uma nota de rodapé. Estamos falando de textos completos. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, os livros dos Macabeus, o livro da Aliança. Escrituras completas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Escritos que os primeiros cristãos liam, citavam e tratavam como sagrados, até que homens poderosos, reunidos em conselhos, decidiram que eram perigosos demais para os fiéis comuns terem acesso a eles. E o que esses textos dizem sobre Jesus está prestes a mudar tudo o que você pensa saber sobre ele. O Cristo que eles não queriam que você visse. Na arte e na tradição ocidental, Jesus é calmo, gentil, reconfortante, de pele clara, olhos suaves, cabelos castanhos esvoaçantes, o bom pastor, o amigo dos pecadores, aquele que oferece a outra face. E essas qualidades estão presentes na história, mas não a contam toda. Os textos etíopes revelam algo que se esconde por trás de tudo isso. Algo que o cristianismo ocidental passou séculos suavizando, editando e, em alguns casos, apagando por completo. Nas escrituras etíopes, Cristo não é apenas bondoso. Ele é vasto, cósmico, avassalador, tanto salvador quanto juiz, curador e guerreiro. Luz que conforta e luz que cega. Seus cabelos brilham como lã iluminada pelo sol. Seus olhos ardem como fogo incrustado em cristal. Seu rosto resplandece mais do que 1000 sóis, enquanto ainda irradia infinita paz. Sua voz não apenas fala. Ela ecoa por todos os reinos, sacudindo montanhas, dividindo águas, exigindo obediência de anjos e demônios. Ao seu redor, o tempo se altera. O espaço se curva. A própria estrutura da existência vibra em sua presença. Isso não é metáfora. Não se trata de exagero poético escrito para efeito dramático. Este é o retrato cristão original de Cristo, cuidadosamente preservado na Etiópia, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, mais segura, mais fácil de controlar. Uma versão concebida não para perturbar, mas para confortar. Não para despertar, mas para manter você sentado. Mas a descrição física é apenas a superfície. O que os textos etíopes dizem que Cristo realmente ensinou é muito mais perigoso para o poder institucional do que sua aparência. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Pare e pense no que isso significa. O cristianismo ocidental tradicional martela uma mensagem. A humanidade é caída, pecadora, imperfeita, formada do pó,
dependente de intervenção externa para a salvação. Os textos etíopes invertem isso completamente. Se os humanos são filhos da luz, então o divino não está distante. Ele já está vivo dentro de cada alma. A salvação não é um dom distribuído por sacerdotes, é um despertar para o que já existe dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Cristo diz nesses textos, não como metáfora, mas como verdade literal. Agora, eis o que ninguém lhe conta. Os textos etíopes também contêm uma profecia que soa como um aviso dirigido diretamente ao futuro. Uma passagem declara que, em tempos posteriores, as pessoas criariam deuses com as próprias mãos e adorariam os produtos de sua imaginação em vez do Espírito da verdade. Durante o Renascimento, artistas europeus fizeram exatamente isso, remodelando a imagem de Cristo em uma figura pálida, delicada e distintamente europeia. Ao longo de gerações, essas pinturas substituíram silenciosamente o Cristo cósmico radiante, descrito nos textos mais antigos. A profecia previu isso séculos antes de acontecer. E é precisamente por isso que os textos foram suprimidos. Quando o imperador Constantino abraçou o cristianismo no século IV, um movimento espiritual descentralizado teve que se tornar uma instituição centralizada capaz de sustentar o poder imperial. A diversidade de crenças precisava ser reprimida. Textos que enfatizavam encontros pessoais diretos com Deus tornaram-se ameaças existenciais. A ascensão de Isaías dizia: pessoas comuns podiam receber visões divinas sem sacerdotes. O livro de Enoque afirmava: a revelação veio por meio de jornadas celestiais, não por autoridades aprovadas. Os ensinamentos etíopes sobre a luz divina interior afirmavam que a salvação não exigia rituais religiosos nem sacramentos institucionais. Se o divino já habita cada ser humano, por que alguém precisaria de um sacerdote? Por que pagar dízimos? Por que comprar indulgências? Por que se confessar a um clérigo? Essas não são questões teológicas. São questões sobre dinheiro, poder e controle. A Igreja medieval tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa justamente por reivindicar acesso exclusivo a Deus. Tudo dependia da crença de que as pessoas comuns precisavam da Igreja para alcançar a salvação. E os homens que comandavam esse sistema responderam à ameaça desses textos enterrando-os. O livro de Enoque foi rejeitado em Leodisa, em 363 a.C. A ascensão de Isaías foi considerada apócrifa, cópias destruídas, autores denunciados, ensinamentos silenciados. A mensagem era brutalmente clara. A salvação flui por canais aprovados e esses canais levam a Roma. Mas nem todas as cópias chegaram ao fogo. E o texto que está no centro do que Gibson está filmando a seguir é talvez o mais extraordinário de todos. Os 7 céus que ele está prestes a filmar. A ascensão de Isaías data do final do século I ou início do século II, tornando-a contemporânea de partes do próprio Novo Testamento. Ela leva o profeta Isaías a uma jornada guiada por 7 níveis do céu. Não uma vaga metáfora espiritual, mas um relato detalhado e estruturado de distintos reinos cósmicos, cada um com seus próprios seres, sua própria proximidade com o divino, suas próprias leis da realidade. Muito mais complexo do que o simples universo de 3 níveis descrito na maioria das tradições bíblicas ocidentais. No primeiro céu, anjos supervisionam a terra. No segundo, os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são dirigidos. No terceiro, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada. Encontra a arquitetura feita não de pedra, mas de pura energia. No sexto céu, Isaías desmaia. O esplendor dos seres ali é demais para um corpo humano suportar. E, no entanto, mesmo a glória deles é apenas um reflexo de algo infinitamente maior que aguarda acima. Do que o sétimo céu, um reino onde nenhum ser criado poderia sobreviver por natureza.
Isaías contempla o amado, uma figura de autoridade radiante, prestes a descer à existência humana. E é aqui que o texto se torna surpreendente. O texto descreve a descida de Cristo com detalhes extraordinários. Ele não simplesmente cai do céu para a terra. Em cada nível, ele vela deliberadamente sua própria divindade, para que os seres ali presentes possam percebê-lo. No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. Na quinta dimensão, como um dos cinco. Seu brilho diminui a cada etapa, não porque seu poder se esvaia, mas porque ele escolhe contê-lo. Camada por camada, ele se envolve em limitações, o infinito comprimindo-se no finito. Quando chega a Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos inferiores não veem nada além de uma criança, completamente alheios à presença cósmica oculta naquele pequeno e frágil corpo. Somente Deus, o Pai e o Espírito Santo reconhecem quem ele realmente é. Todos os outros seres da criação foram enganados, não por malícia, mas pela magnitude do seu sacrifício. A crucificação, nesse contexto, não é apenas uma tragédia humana, é uma ruptura cósmica. A própria fonte da vida, experimentando a morte, remodelando brevemente a estrutura da própria realidade. E a ressurreição não é meramente um corpo retornando à vida. É o ser mais poderoso que existe, recuperando toda a sua glória ilimitada, após ter confinado voluntariamente esse poder à carne humana. Cada camada de limitação rasgada, cada véu removido, o brilho pleno liberado, não gradualmente, mas de uma só vez. Quando Gibson disse a Joe Rogan que queria mostrar Cristo transitando por outros reinos, observando anjos caírem, descendo ao inferno, a ascensão de Isaías já havia traçado esse caminho exato, quase 2000 anos antes. Gibson não está imaginando algo novo. Ele está recuperando algo antigo, algo enterrado especificamente para que você nunca fizesse essa conexão. O original nunca se perdeu. Era só uma questão de tempo, a palavra viva. Essa visão ancestral não está presa ao passado. Nas igrejas etíopes de hoje, Cristo é conhecido como Jesus Christus, Senhor do Universo, majestoso e gentil, fogo e luz, poder e compaixão. Os ícones etíopes o retratam com olhos profundos e penetrantes, rodeados por halos dourados radiantes, plenamente humano e inegavelmente cósmico ao mesmo tempo. Na tradição ocidental, Jesus oferece primeiro o conforto. Na visão etíope, o temor reverencial vem primeiro. Você reconhece a magnitude daquele que está diante de você. Então vem o consolo. E nos manuscritos etíopes, os milagres de Cristo não são simplesmente atos de bondade. São restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma a tempestade, o vento reconhece seu Criador e silencia. Quando ele caminha sobre as águas, a água se lembra da voz que a chamou à existência e o eleva em reverência. Quando ele cura os enfermos, não está tratando apenas os sintomas. Ele está restaurando a criação danificada ao seu projeto divino original. Quando ele ressuscita os mortos, não está realizando magia. Ele está ordenando que a própria vida retorne ao seu lugar de origem. Cada milagre é um lembrete de que todo o universo foi construído por sua palavra e ainda responde à sua voz. Cristo é descrito como a palavra viva, a vibração através da qual a própria realidade existe. Luz, som, matéria e vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Um conceito escrito há quase 2000 anos que soa surpreendentemente próximo da física moderna, descrevendo a realidade como energia, frequência e vibração. Se essa palavra fosse alguma vez retirada, a criação não entraria em colapso, não se deterioraria. Simplesmente deixaria de existir instantaneamente. O Dr. Haley passou décadas catalogando os textos de Gara no Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill, em Minnesota. Ele afirmou que a parte mais difícil de sua carreira foi convencer os estudiosos ocidentais de que esses textos não eram curiosidades ou notas de rodapé regionais. Eram documentos cristãos fundamentais que o Ocidente simplesmente optou por esquecer. Equipes modernas de digitalização estão agora confirmando exatamente o que ele argumentava. Os evangelhos de Gara revelam uma tradição de produção de manuscritos iluminados no reino de Axum,
durante a Antiguidade Tardia, que rivaliza com qualquer coisa produzida na Europa. Numa época em que grande parte do continente não dispunha dos meios para criar algo comparável, os historiadores estão sendo forçados a reconsiderar onde, de fato, floresceram as tradições intelectuais cristãs mais avançadas durante o primeiro milênio. E isso nos leva ao ponto de convergência de tudo isso. A convergência que Gibson sempre descreveu como história verificável. Ele se declara abertamente um cristão profundo. Diz confiar plenamente na Bíblia. No entanto, a visão que ele descreve constantemente, Cristo se movendo por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos, rompendo as barreiras entre o céu, a terra e o inferno. Não provém da Bíblia ocidental padrão. Ela provém da Bíblia etíope. Seja Gibson tendo se baseado diretamente em fontes etíopes ou chegado às mesmas conclusões por meio de sua própria imersão profunda nas Escrituras, a convergência é inegável. Se o filme se mantiver fiel à visão que ele descreveu, o público em 2027 não encontrará o Jesus ocidental familiar. Encontrará um Cristo mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha apresentado nas telas. Um ser de fogo cósmico e autoridade ilimitada, que escolheu se esconder em carne humana, morrer na cruz e então explodir de volta em plena radiância divina, remodelando a própria realidade no processo. Os monges que preservaram essa visão jamais imaginaram que um cineasta de Hollywood, um dia, repetiria suas palavras. Jamais imaginaram que estudiosos redescobririam seus manuscritos e que o mundo começaria a ouvi-los. Simplesmente copiaram, rezaram, confiaram. Por 17 séculos, mantiveram-se firmes. Homens anônimos em salas escuras, guardando uma versão de Cristo, que a instituição mais poderosa da Terra tentara apagar, protegendo algo que acreditavam ser essencial para o mundo um dia. E agora, finalmente, a história deles está prestes a chegar ao mundo. Se uma versão de Cristo pôde ser enterrada tão completamente que bilhões jamais souberam de sua existência, que outros textos estão guardados em mosteiros isolados, em penhascos, aguardando para serem revelados? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se você quiser estar aqui quando desvendarmos o próximo texto sagrado proibido, inscreva-se agora e ative as notificações. Porque há livros nesses mosteiros que fazem o livro de Enoque parecer um mero aquecimento. Estamos apenas começando.